Me fala a verdade, você gosta mesmo desse filme? É muito comum que um crítico de cinema, um cinéfilo, chegue na roda falando de um filme que ele gosta muito, e é um filme mudo, e é um filme talvez europeu, e desperte certa dúvida, mas será que esse cara gosta mesmo desse filme? Ou, outra pergunta, por que você deveria gostar dos filmes que são considerados clássicos ou que são considerados as grandes obras-primas do cinema? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre Aurora, que é um filme que está realmente inserido nesse panteão dos grandes filmes da história do cinema. É o quinto colocado na lista da Sight and Sound, que é uma das principais revistas de cinema do mundo, entre os melhores filmes de todos os tempos. E por que Aurora é um filme tão bom? Por que o espectador de hoje, 2017, deveria gastar tempo, 2 horas da sua vida, 1h30, assistindo Aurora? Em primeiro lugar, acho que é importante a gente falar um pouquinho de 1927, que é o ano em que Aurora foi lançado. Porque 1927 foi o ano em que o cinema fez uma transição muito importante entre o cinema mudo e o cinema falado. O Cantor de Jazz, que é o primeiro filme falado da história do cinema, foi lançado um mês antes de Aurora. E por que isso é importante para a discussão? Porque a gente precisa contextualizar uma obra de arte para justificar por que ela é tão boa, né? Quando a gente vai fazer um juízo de valor sobre um filme, sobre um livro, sobre um quadro, a gente precisa colocar ele, situar ele, tanto historicamente, quanto social e culturalmente, quanto no contexto da própria história da arte. Então, todo mundo sabe que o cinema veio da fotografia, então um dos primeiros nomes de filme no início do cinema era motion picture, ou seja, imagem ou foto em movimento. E desde cedo o cinema já se acostumou com o fato de que ele precisava transmitir as mensagens que ele queria transmitir através de imagens, porque não tinha outra maneira, né? Então, claro, lá no final do século XIX, comecinho do século XX, o cinema ainda estava tentando achar o seu caminho, mas quando o cinema se estabeleceu como uma arte narrativa de contar histórias, os primeiros cineastas já começaram a encontrar maneiras criativas, interessantes e cada vez mais sofisticadas para visualmente, esteticamente, transmitir as suas mensagens, desenvolver seus personagens, contar suas histórias e também fazer o espectador se sentir do jeito que eles queriam que o espectador se sentisse. E nessa época, principalmente ali no final dos anos 10 e começo dos anos 20, vários movimentos cinematográficos surgiram com essa proposta. Então, o impressionismo francês, o expressionismo alemão, o movimento construtivista russo, foram movimentos que surgiram realmente da ânsia, do impulso de criar maneiras inteligentes de organizar a gramática cinematográfica visualmente. E Aurora não só foi dirigido por um diretor que tinha essa raiz no expressionismo alemão, que é o Murnau, que veio de Fausto, de A Última Gargalhada e de Nosferatu, como é um cineasta que estava começando a fazer filmes nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos tem um cineasta muito famoso, muito conhecido e muito importante para o cinema chamado D.W. Griffith, que foi um cara que já estava transformando o cinema americano no cinema de espetáculo que a gente conhece hoje. O cinema dos épicos, das histórias sentimentais, dos grandes dramas. E Aurora acaba fazendo um misto desses dois mundos. Do expressionismo alemão, o que Aurora tem é a estratégia narrativa de contar como seus personagens estão se sentindo através do cenário, através da direção de arte, através dos figurinos, através da fotografia, ou seja, através do visual, da construção estética do filme. Então, se você pegar lá nas artes plásticas, o expressionismo sempre foi um movimento que optava por transmitir sentimentos de angústia, de opressão. Se você vê o Grito, por exemplo, você não se sente chocado ou angustiado ou oprimido por causa do personagem, da imagem que nós vemos no quadro, mas pela escolha de cores, pela organização tonal, pela estética do quadro. E o expressionismo alemão fazia a mesma coisa. Então, quando aqueles cineastas jogavam com os contrastes fortes de luz e sombra, quando eles criavam aqueles cenários distorcidos, tudo meio tortos, meio esquisitos, realmente o que isso fazia era criar uma estética de pesadelo e fazer o espectador se sentir sempre desconfortável com aquele universo. Mas, antes de mais nada, sobre o que é a história do filme. A história do filme
é sobre um casal que mora numa região rural de um país que a gente não sabe qual é, provavelmente Estados Unidos, e que tem a paz desestabilizada quando uma misteriosa mulher da cidade grande vem para essa cidade do interior e o protagonista, né, o homem desse casal, acaba se apaixonando por ela. E aí ele e a nova amante vão criar um plano, arquitetar um plano para assassinar a esposa dele e fugirem juntos para a cidade. Mas uma série de eventos que eu não preciso revelar, apesar de não ser spoiler, o filme tem 90 anos, afinal de contas, acabam levando o protagonista junto com a esposa e não com a amante para a cidade grande, e lá eles passam por diversas situações que vão uni-los novamente, né? Que vão criar um vínculo que eles não tinham inicialmente. Então, do ponto de vista de roteiro, já dá pra ver que é um roteiro muito bem amarrado. O filme basicamente conta a história de um homem que vai de quase assassino da sua própria esposa a redentor da esposa, salvador. Ele realmente salva a vida dela. Ele chega ao ponto de se importar com ela tanto que ele se põe em risco para salvá-la. E essa história não é contada apenas através das cartelas. Até porque o Murnau, ele começa o filme até usando algumas cartelas de diálogo, cartela de narração, mas à medida que o filme avança, essas cartelas desaparecem para que ele possa começar a contar a história única e exclusivamente através da construção visual. Como eu disse anteriormente, o expressionismo alemão foi marcado por representar o mundo interior dos personagens através do mundo exterior do filme. E não é à toa, por exemplo, em Aurora, que a única cena que se passe naquele pântano, que é um pântano que tem uma neblina pesada, você consegue ver a lua coberta, né, por um manto nublado da neblina. É um pântano muito sinistro, muito sombrio, e não é à toa que lá é que o casal, né, o protagonista e a nova amante, vão arquitetar o assassinato da esposa. E não é só isso. O filme o tempo todo está trabalhando com todos os elementos cinematográficos para fazer contrastes. Então, por exemplo, no início do filme você tem a casa simples, com objetos rústicos, pouquíssimos objetos dentro da sala, dentro do quarto. São ambientes fechados, mas ao mesmo tempo acolhedores, na cidadezinha de origem do casal. Por outro lado, assim que eles chegam na cidade, a primeira cena que eles chegam na cidade já é uma cena em que eles têm que atravessar uma rua com carros vindo dos dois lados. É uma cena frenética. Eles estão perdidos, você sente isso porque é um cenário imenso. É um cenário com muitos carros, os carros passando rápido e a composição física dos personagens, né, de intimidados, né, dentro daquela confusão toda do trânsito. Tem uma sequência num parque de diversões. Todas as sequências na cidade são sequências cheias de figurantes, com uma velocidade acelerada. Tem até cenas em que o Griffith usa um frame rate, ou seja, uma proporção de quadros por segundo menor, ou seja, que dá uma impressão de aceleração na cena. E essa cena inicial da chegada à cidade é tão legal, mas tão legal, porque no final, próximo ao terceiro ato, quando o casal já se reconciliou, eles já têm um vínculo, ele vai executar uma cena gêmea em que os dois caminham no centro do quadro, com carros passando por todos os lados, mas dessa vez ele vai fazer diferente. Ao invés de ser num cenário real, ele vai fazer uma contraposição dos planos, ou seja, com a película você tem o casal andando no meio do quadro e ao mesmo tempo a gente vê uma colagem mesmo, uma sobreposição, os carros passando, que dão nitidamente a ideia de que aqueles dois movimentos não estão na mesma realidade. Eles não fazem parte do mesmo ambiente, eles não fazem parte da mesma localização geográfica, e é o que o filme está querendo transmitir. Então, se quando eles chegaram na cidade eles estavam perdidos, eles estavam desconfortáveis, eles estavam realmente tendo que lidar com uma situação caótica e se sentindo pequenos, se sentindo peixes fora d'água, agora eles já têm um vínculo, eles já estão tão próximos, e aquele aperto de mão, andar de mão dada, é tão importante para eles que o mundo ao redor não importa tanto, né? Então eles estão alheios àquele burburinho que está acontecendo ao redor. Então esse tipo de decisão é um tipo de decisão muito sofisticada e que 90% dos diretores hoje em dia não usariam mais. Porque a maioria dos diretores hoje optaria por um diálogo, optaria por uma narração em off do personagem dizendo agora que eu estou com ela, enfim, que é muito mais simplista e que vai contra
tudo aquilo que o cinema construiu na sua infância, toda a gramática que o cinema criou para contar suas histórias através do visual. E até se a gente analisar as atuações do filme, é muito comum que espectadores que não estão acostumados a assistir filmes das décadas de 20, 30, 40, até a década de 50, reclamem da atuação caricata, exagerada, cheia de gestos. Mas nesse filme, o Murnau faz algo muito interessante, que é o contraste entre as atuações das duas atrizes principais. De um lado a gente tem a Janet Gaynor, que é a loirinha que faz a esposa, e você vê nitidamente que a câmera para nela e ela se move de uma maneira mais lenta, então ela move o rosto lentamente, a câmera se aproxima dela. O filme tem vários closes mesmo dela, principalmente no primeiro ato, em que ela é a vítima, ela é a esposa abandonada, ela provavelmente vai ser assassinada, e o filme mostra os olhos dela, mostra as expressões dela, então a gente de certa forma conhece muito mais a esposa do que as intenções da amante, da mulher da cidade, que é vivida pela Margaret Livingston como uma possessa. Na cena mesmo do pântano, tem um momento que ela se levanta e ela começa a dançar freneticamente, e não só faz um contraste muito elegante com a abordagem da Janet Gaynor, então ela se move rapidamente, ela usa um chapéuzinho que meio que tampa os olhos, então a gente tem dificuldade de ver os olhos dela, até porque, de novo, o Murnau sempre a filma com planos mais abertos, planos gerais, planos conjuntos. Então, a abordagem que o diretor usa para filmar as duas atrizes já revela muito sobre como ele enxerga cada uma delas, e é claro que isso a gente adquire, a gente entende, a gente sente, sem precisar racionalizar e sem precisar ouvir os personagens falando isso. A gente já sabe que a gente não pode confiar naquela mulher da cidade. E é interessante porque esse é um tema do filme e é um tema muito comum do início do século XX, que é a ameaça representada pela invasão da mentalidade da cidade, né? Das grandes cidades, das grandes corporações, da grande metrópole, invadindo os Estados Unidos, no caso, mas invadindo o campo e roubando a autenticidade da vida pacata, da vida familiar, da vida religiosa. E como que a gente sabe tudo isso? Como que a gente sabe que a gente pode confiar numa personagem e não em outra? Como que a gente entende o drama daquele personagem, o conflito daquele personagem quando ele está caminhando para o local em que ele vai assassinar a própria esposa? Como que a gente sabe que eles estão tão perdidos quando eles chegam na cidade? E como nós somos levados a refletir sobre os temas que o filme quer refletir? Através da imagem. Ou seja, através do cinema. E eu estou muito interessado em saber o que você acha do filme. Você já viu Aurora? Se não viu, baixa o filme. Vem aqui comentar o que você achou. Todo mundo sabe o que os críticos falam do filme, todo mundo sabe o lugar que o filme tem na história do cinema, mas eu estou muito interessado em saber a sua opinião. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, vai ter mais vídeo. Divulga para os seus amigos, compartilha nas redes sociais, dá um like. É isso.